Bom dia, pessoal, e bem-vindo mais a um bate-papo aqui sobre o mundo do negócio, o mundo dos negócios, as melhores práticas no mundo dos negócios. O objetivo é sempre trazer ideias e melhores práticas. Quando nós falamos em melhores práticas, nós estamos falando como é que as empresas de sucesso trabalham dentro de suas empresas, dentro de seus mercados. Então a ideia hoje é mais um bate-papo sobre mais um assunto muito interessante, não é, Ricardo? Eu acho que bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem esteja nos ouvindo a qualquer momento, em qualquer lugar. Sejam muito bem-vindos. A ideia aqui é poder contribuir para discussões que possam ajudar as empresas da sua forma de se tornar melhor. Nós vamos falar sobre um tema bastante falado, né? Como se fosse uma coisa pouco praticado e que a gente entende que dá para se fazer muito, que é sobre inovação. Inovação. Inovar a ação. E para isso a gente vai abordar de várias formas, de vários jeitos, de vários conteúdos. A ideia é nós temos esse tema assim no macro trazendo no micro, que é dentro das empresas, dentro dos processos. São dois momentos que a gente quer começar primeiro falando, né? O que é uma inovação? Uma inovação é muito além do produto. Primeira mensagem, né? Nós vamos trabalhar aqui o contexto da inovação numa plataforma, num ambiente muito maior. Nós acreditamos que a inovação tem a área do produto, mas tem a área do processo, tem a área dos serviços, tem muitos outros processos que também sofrem inovação. Então, nesse contexto, eu gostaria também, primeiro, de diferenciar. Inovação não é invenção. Invenção é aquilo que é criado, alguma coisa, algum serviço pela primeira vez. Isso é invenção. E a inovação vai trabalhar sobre a invenção. Por exemplo, o primeiro carro, quando inventaram o primeiro carro, era cavalo, inventaram o primeiro carro. E depois vieram todo um conjunto de inovações que hoje nós temos quase os carros voadores, mas o conceito lá, a invenção foi o primeiro carro. E assim como todo e qualquer outro produto na realidade, as inovações nascem sempre dentro de grandes três mercados: transporte, comunicação e energia. Se você pegar basicamente, a humanidade vem evoluindo nesses três temas. Então você falou da charrete. Você imagina o cara da charrete de repente se defrontar com o carro. Né? Da mesma forma, o homem começar a voar. Só para contextualizar, na realidade, o mundo evolui em ciclos, né? Então tem, por exemplo, ciclos de sociedade são ondas, né? O mundo industrial, o mundo corporativo, empresarial, que saiu da era agrícola e veio para a era industrial e hoje estamos na indústria 4.0. Mas são sempre ciclos que variam aí em torno de 50 a 60 anos. Nós estamos vivendo o quinto ciclo, segundo Kondratiev, né? Que é um economista russo que definiu como é que se dá. Na realidade, cada ciclo você teria o início de um boom, depois você vem com uma recessão, depressão e você entra no ciclo de recuperação. E em cada um desses ciclos ele é marcado por novas invenções ou novas transformações. Uma invenção gera de novo transformações. Então você teve lá, por exemplo, o motor a vapor e o telégrafo lá 1790, 1800, depois você entrou... Telégrafo, né? Você chegou na área do telefone. Você imagina o que foi para o telégrafo, né? A chegada do telefone. Você começa a imaginar o que foi para o telefone a chegada do celular. Você começa a imaginar o que foi para o celular a chegada da internet. Então são esses ciclos que vão fazer e vão derivar outras inovações, vão criar novos mercados, novos entrantes, novos consumidores, e é exatamente isso que nós fazemos no dia a dia no processo micro. Então tudo tem a ver com o macro e com o micro, né? Acho que esses ciclos, é muito legal você entender esses ciclos que acontecem a cada 50 anos, porque é em cima desses ciclos que você muda de curva, como diz aí o Gui Kawasaki. Bem, eu acredito que nós podemos fazer então uma explanação sobre o macro e sobre o micro. Tudo o que acontece esses movimentos de inovação a cada 50 anos na sociedade, no mundo como um todo, nós tivemos aí a Revolução Industrial e depois nós tivemos a Revolução Digital, acontece da mesma forma dentro de uma organização. Sim. Ou seja, uma empresa nasce em cima de uma inovação. Alguém lá, um empreendedor, um empresário, ele teve uma ideia
sobre um novo produto, um novo serviço, que ele acredita que vai atender melhor um determinado grupo de pessoas. Então isso já é uma inovação. Eu costumo dizer que a inovação é como se fosse o esperma e o óvulo que dão origem a uma vida. Então a inovação é justamente isso, né? Ela dá origem a uma empresa e ela não precisa ser uma invenção. Então nós temos aí várias empresas surgindo depois. Por exemplo, nós temos quem inventou o carro, por exemplo, quem inventou a fotografia, lá atrás da Kodak, depois veio a fotografia digital. Houve uma evolução e houve um processo e uma somatória de inovações. Então aqui hoje, para a gente trazer para o nosso mundo corporativo, comparando com a sociedade, a inovação é algo que se faz necessário, tem que estar introjectado na cultura, no país e nas organizações, para que elas sobrevivam e evoluam. Ou seja, o único ser humano capaz de criar e inovar, o único, vamos dizer assim, animal ser vivo é o ser humano. Então é importante que nós entendamos que a inovação é algo que melhora algo que já foi inventado. E assim como a invenção é alguma coisa revolucionária em um determinado momento. Agora, trazendo para as organizações, a inovação... Só complementando o que você falou, Reinaldo, as inovações nascem sempre através de movimentos de mercado, movimentos sociais, mudanças em leis, mudanças de hábitos, isso é muito importante. Novas necessidades. E demandas das novas gerações. A gente percebe que as novas gerações sempre trazem as suas. E por isso, acho que é importante a gente deixar claro mais ou menos o que é como é que se divide as inovações. Elas podem ser incrementais, elas podem ser radicais ou elas podem ser disruptivas. Né? Então vamos falar, incremental. A lâmina de barbear, ela é incremental. Por quê? Lá no passado, vocês lembram tem uma bem, navalha. Né? Nós tínhamos uma navalha depois, né? Então o processo fabril dessa navalha foi evoluindo, ou seja, foi sendo incrementado novas tecnologias e permitiu você chegar aí no Alguém inovou e trouxe essa inovação incremental. Vamos pegar, por exemplo, uma radical. O que é a radical? A gente pode pegar, por exemplo... Uma inovação radical? A Nespresso. Nespresso, por que ela foi radical? Porque ela era uma nova oferta a ser feita para usuários existentes. Ao mesmo tempo que ela permitiu a chegada de novos usuários. Então ela foi radical. Ela trabalhou em cima de clientes que já existiam e trouxe uma nova oferta. E fazendo o quê? Incrementando o ganho. Porque hoje, se você pegar 1 quilo de café, custa R$40. 1 quilo de cápsula custa R$600. Então, mais serviços, mais valor agregado, incrementando, inovações que vão incrementando a experiência de valor. Do consumidor. E você tem uma inovação disruptiva. O que é a disruptiva? É uma oferta para novos usuários e é também uma nova oferta. Então vamos pegar como disruptiva a Netflix. Você tinha até então lojas de aluguel de vídeos, uma Blockbuster, por exemplo, que teve a chance de comprar a Netflix por $50 milhões, mas entendia que o seu modelo seria sempre o modelo vencedor, virou as costas e 5, 6 anos depois estava desaparecendo com o advento aí do streaming, que hoje realmente se virou. A Netflix vem sofrendo por novas inovações de streaming. Então, só para a gente contextualizar inovação, você pode ter a incremental, a radical e a disruptiva. E nos processos direto dentro da empresa, então você tem as internas e as externas. Você tem inovações que acontecem lá fora, que faz com que você realmente se movimente. Tem um empresário que sempre diz, eu não posso achar que as coisas vão mudar se eu não estiver olhando lá para fora. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. Nós temos que estar olhando o tempo todo. Então, só para fazer essa contextualização de macro e de micro, externa e interna, inovações como trazendo o processo da inovação para dentro das empresas, eu vou lá na base da inovação. A empresa, quando surge, cresce, é que o empreendedor, o empresário e a sua equipe tiveram uma ideia de uma inovação sobre um produto ou um serviço, ou até raramente criar um novo produto, mas normalmente é uma inovação. E a empresa cresceu porque essa inovação ofereceu o quê? Maior valor agregado ao cliente. Isso. E conseguiu capturar valor para o acionista. Agora, o problema é que quando as empresas crescem, elas entram naquela curva da manutenção do sucesso e elas deixam de inovar, elas deixam de criar. Então, falando da base, uma empresa só vai ter sucesso se ela estiver sempre inovando. E como é que ela faz para inovar sempre? Ela tem que ter
na sua cultura o valor chamado inovação. Tem que ter lá, lembra esse negócio de cultura é o conjunto de valores. Então tem lá liberdade, democracia, meritocracia, honestidade, ética, qualidade. Mas empresas que não possuem o valor inovação na sua lista de inovações, vai enfrentar problemas sérios no futuro. Então, como é que você cria esse processo e mantém ele perpétuo dentro das organizações? Primeiramente, que ele seja um valor da organização. A empresa, o líder, o CEO e as lideranças têm que entender o valor e a importância de estarem sempre inovando. E o segundo, além de ser um valor da cultura, que o CEO e as lideranças tenham como foco, prioridade, o processo da inovação, não só do produto, mas em todos os processos, em todos os serviços. Então as pessoas ficam preocupadas em criar um novo produto. No meu caso, trabalhando com embalagens metálicas, então vamos criar uma lata diferente, vamos criar uma lata maior, menor, tudo. Esse é um constante trabalho do CEO. Agora, empresas, quero deixar bem claro aqui, o nível de criatividade, de inovação da empresa é proporcional ao nível de interesse e do foco do CEO e das lideranças sobre o processo de inovação. Então eu gostaria, para resumir, para a gente falar de inovação no mundo corporativo, nas organizações, eu quero deixar já aqui, vamos dizer assim, 2 bullets aqui, que é crítico. Primeiro, o valor tem que ser, a inovação tem que ser um valor da cultura da organização, né? Se na tua empresa ainda não consta lá entre os valores, nós sugerimos que você coloque não como política de divulgação e bonito. Não, a gente quer que você viva a inovação. E segundo, CEOs e diretores, lideranças são os responsáveis pelo grau de inovação de uma empresa. Consequentemente, esse grau e esse interesse que a liderança tiver sobre o processo de inovação, a empresa vai crescer mais ou vai crescer menos. Então, empresas de sucesso têm líderes que cultuam como valor a inovação. Empresas que andam do lado está naquela zona cinzenta com risco de desaparecer. Empresas que desapareceram, só para colaborar com essa análise, 40% das empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos no ano de 2000, 40% das 500 maiores empresas, estou dizendo 200 empresas das 500 maiores, desapareceram no ano de 2020. Então, em 20 anos, 200 empresas que estavam listadas entre as 500 maiores, praticamente, do mundo, desapareceram. E por quê? Falta de inovação. Então, aqui, e o que acontece hoje? As empresas, principalmente as grandes, estão terceirizando a inovação para startups. Eles estão simplesmente desmantelando o processo interno nas organizações e, tipo assim, comprando empresas. Então você vê, por exemplo, a Apple, que era um exemplo de inovação na era do Steve Jobs, hoje simplesmente não inova em nada, ela simplesmente melhora o serviço. E se você for analisar a tecnologia profundamente da Apple versus uma Xiaomi, versus uma Samsung, você vai ver que tem muito mais tecnologia embarcada em celulares de Xiaomi, Huawei, do que na Apple. A Apple é uma religião, é uma tribo, a gente adora, mas estou dizendo, nós estamos falando de inovação. E se a Apple não se cuidar, nos próximos 5, 10 anos, ela pode estar fadada a ser superada. Então a nossa preocupação agora é falar as melhores práticas dentro do mundo corporativo. Estamos falando do conceito inovação. Inovação, então, deve ser um valor da cultura e deve ser liderada pelo CEO e a sua equipe. Falando em cultura, se você quebra a cultura da organização, você quebra a máquina que faz os seus produtos, você quebra a máquina que presta os seus serviços. Então, uma cultura forte que, mais que incentivar, patrocina a inovação, é uma cultura que as pessoas têm a liberdade de pensar. Então aí entra o pensamento que a gente chama de difuso, ou seja, quando você vai analisar um processo, você tem que ter um pensamento focado, ou seja, processos têm que ser melhorados e tem várias inovações tecnológicas, de produto, de serviço. Mas quando você vai pensar em algo diferente, você tem que dar liberdade, as pessoas têm que ter confiança que podem pensar à vontade, que aquilo é muito bem-vindo pela empresa. Então nós temos aí muitos exemplos de empresas que incentivam, a 3M, que é super famosa, a Netflix também que tem os seus grupos seus laboratórios de ideias,
Então, é importante esse lance da cultura. A cultura não vem por decreto, ela tem a ver exatamente em os acionistas... É walk, talk, talk walk, certo? O cara tem que fazer o que ele fala. Isso daí é a coisa que todas as empresas deveriam ter, porque isso é uma coisa muito antiga, né? A gente vê lá atrás muitas empresas que tinham um banco de ideias, sugestões dos colaboradores. Ou seja, isso é muito legal. Faz 50 anos, sei lá, 20 anos que a gente está nesse mercado, 30 anos no mercado, que a gente já faz isso. A gente tinha uns programas no banco, ideias produtivas, depois... são programas de sugestões de melhorias. Ideias que acendem. Isso é muito legal, mas não pode ser ações isoladas, tem que fazer parte exatamente do processo cultural da organização, ou seja, as pessoas que chegam precisam sentir que elas têm liberdade para que elas possam confiar e poder expor as suas ideias, poder impor as suas sugestões e tudo mais. Isso é muito importante. É bem legal, Rica. E isso aí me leva a um terceiro ponto que eu falei, né? Inovação como valor da cultura. CEO e liderança são os únicos responsáveis. Se a empresa é criativa ou não, é reflexo do CEO. E o terceiro é o seguinte, não existe somente uma área de inovação numa empresa. A inovação é responsabilidade de todas as áreas. A área contábil tem que estar inovando em alguns processos de contabilizar os produtos, os números. A área de desenvolvimento de novos produtos, sim, aí que a famosa área de inovação é a área de desenvolvimento de novos produtos. Então o pessoal só olha para a área de desenvolvimento de novos produtos como se fosse só aquela área responsável de trazer as ideias de inovação. Não é, essa também é. A área de operação, os processos de operação, a maneira, por exemplo, né, na nossa fábrica, numa das nossas fábricas, nós gastávamos lá, por exemplo, 40 minutos para trocar rótulo. Você está fabricando um rótulo de Coca-Cola, tem que trocar um rótulo para fazer Coca Diet, Coca Zero. Se levava 40 minutos. Trabalhando esse processo desde o início, como é que a gente tira as telas da decoradora, quanto tempo o cara leva para desparafusar. Fazendo isso, nós desenvolvemos uma metodologia para fazer a troca de rótulo em 12 minutos. Então, eu só quero aqui agora reafirmar que a inovação, ela não é responsabilidade somente de uma área de desenvolvimento. Então a área financeira tem que inovar, a área de produto tem que inovar, a área contábil tem que inovar, a área de produção tem que inovar, a área de marketing tem que inovar, a área de vendas tem que inovar, ou seja, todas as áreas. É importante que não... E eu acho que o pior é quando a empresa cria assim, eu vi ultimamente aí, uma área de inovação. E outro erro muito grande, terceirizar para startups. Eu comecei a falar no bloco anterior, nós temos visto, como estava falando da Apple, a Amazon, o que eles têm feito? Comprado empresas que aparecem com ideias novas, que colocam em risco os produtos e os serviços que eles estão oferecendo, ou que possam agregar valor. Então você percebe que as grandes empresas, em vez de incentivar também esse movimento interno, eles estão simplesmente negligenciando esse processo interno. Eu acho legal você, quando tem um produto, um concorrente seu, que você tenha poder financeiro para ir lá comprar, para melhorar o seu produto ao cliente, o serviço ao cliente, a experiência do cliente. Mas você tem que ter internamente na sua empresa essa vontade de querer fazer coisa melhor, né, em todas as áreas. Então aqui deixar mais uma vez explícito que a inovação não é responsabilidade de uma área de inovação, de uma área de desenvolvimento, é responsabilidade de todos. Só pegando esse gancho sobre a responsabilidade do CEO e dos principais executivos na inovação, eu queria pegar, por exemplo, o caso do BlackBerry, do Mike Lazaridis, que montou a empresa... Que era um celular, o BlackBerry, né? Na realidade, ele montou essa empresa em 84 no Canadá, ele mais um sócio e tal, e que a gente viu um ícone, de repente, desaparecer. Por quê? O Mike Lazaridis era uma pessoa muito inteligente, sempre foi. É um cara que realmente trouxe a revolução das mensagens no celular, até então a gente não via isso aí. E o BlackBerry, que em 2003, 2004 tinha sua ação valendo aí $2, teve a sua ação a $200, ou seja, a empresa chegou a valer 80, 90 bilhões de dólares, de repente desapareceu. Mas por quê? Porque existia muitas vezes uma teimosia de não ouvir. Eu só quero trazer um exemplo aqui. Pensar de novo. Que inovação exige democracia de ideias e de pensamentos. Ele simplesmente não acreditava no iPhone, quando ele viu o lançamento, né, em 2007 do iPhone, ele achava que o touchscreen não iria pegar, e ele não via muita razão de você colocar, por exemplo, a parte de músicas, mídia, entretenimentos, mídias e tal. Ele simplesmente entendia que o celular
como estava o BlackBerry naquele momento, seria um elemento muito importante para você mandar mensagem, mandar e-mails e falar pelo telefone. Ele não acreditava realmente nas mídias. E a equipe dele, por diversas vezes, tentou mostrar, diferente do Steve Jobs, que não gostava de celular. Essa história é legal. Né? A gente sabe que o Steve Jobs esquecia o celular. O Steve Jobs precisou de 6 meses para ser convencido pela equipe dele a lançar um celular onde tivesse entretenimento e fosse o top. O iPhone. O iPhone. Então, inovação, eu só estou trazendo um exemplo aqui, que é importante a humildade do CEO, da diretoria, da liderança, poder realmente receber aquilo e fazer com que as pessoas participem ativamente, porque não adianta, diz que as pessoas quanto mais inteligentes, mais resistentes são a mudanças. Esse, se você for pegar, BlackBerry é o grande erro das empresas. Concordo. Por que os gigantes caem? Se você ler o livro do Jim Collins, você vai ver lá. Boa parte delas por causa do egoísmo e da vaidade de algumas lideranças. Ou seja, vaidade nunca pode estar na cultura da organização. E se você tem uma liderança vaidosa, essa liderança com certeza vai inibir ideias produtivas. Ideias que realmente possam mudar e possam agregar. Então, só usando esse caso do Mike Lazaridis com o BlackBerry versus o iPhone do Steve Jobs, onde teve simplesmente a paciência, mesmo com aquele jeito maluco de ser, em ouvir a sua equipe e entender que realmente era um momento de você... Ele queria colocar música, a equipe quis colocar mais coisa, possibilidade de câmera e tudo mais. E já o Mike Lazaridis não acreditava nisso e não ouviu. Por diversas vezes tentaram convencê-lo. E aí você viu uma empresa que chegou a valer 80 bilhões de dólares, simplesmente desaparecer no tempo e no espaço. Você trouxe... Então, vamos lá. 4 condições básicas para você ser uma empresa inovadora. Primeira, inovação tem que ser um valor dessa cultura. Segundo, inovação tem a ver com pessoas e processos. Então, vamos lá. Inovação tem que ser um valor da sua cultura. Segundo, CEO e liderança são os responsáveis, 100% responsáveis pelo grau de inovação das empresas, certo? Terceira, inovação não acontece numa área, inovação acontece em todas as áreas, dentro da empresa e fora da empresa, nas relações que você tem. E quarto, os executivos, as lideranças têm que ter flexibilidade, abertura a mudanças radicais, certo? Então nós já temos 4, vocês que estão nos ouvindo, vão listando aí. Se a tua empresa não tem inovação como valor, não tem um CEO, uma liderança que incentiva a inovação, se essa cultura não está em todas as áreas, e se a sua liderança não tem flexibilidade, não está preparada para mudanças radicais, ou até para ouvir, você não está numa empresa inovadora. Muito breve. Agora, não sei se você queria complementar, porque eu queria mudar para uma outra etapa. Já que nós falamos... Eu quero falar mais uma coisa sobre Clayton Christensen, um professor especializado em inovação, escreveu o dilema... De Harvard. Ele escreveu o Dilema da Inovação. É muito legal esse livro, porque ele diz assim, ali uma coisa muito simples. As empresas, ou as grandes empresas, falham não é porque elas erram, é porque elas continuam fazendo as mesmas coisas para os mesmos clientes. Ela não se imagina, ela quer sempre fazer melhor do que ela já faz. Só que o mercado evolui e aí entra o que a gente chama de Zeitgeist. Zeitgeist é um termo alemão, tem a ver, esteja no seu tempo. As pessoas às vezes vivem 2022 como se estivessem vivendo 2000, 2010 ou se estivessem vivendo em 1990. É muito importante você cuidar para que o pensamento da sua organização não esteja em uma outra década, porque não adianta você simplesmente viver dos louros do passado, achar que o cliente que está comprando o seu produto está super satisfeito, se o mercado está virado de costas para a sua empresa, buscando outras alternativas, outras opções de produto e de serviço. Então, de novo, esteja no seu tempo. Inovação tem a ver em entender a onda que você vai surfar e poder simplesmente incentivar toda uma equipe com a cultura a inovar junto com você, mesmo sabendo que poderão cometer erros, poderão errar, mas aquela necessidade da mudança, porque o ser humano... E tem esse lado, o ser humano tem a necessidade da mudança. O ser humano, o cérebro, embora seja conservador, o cérebro ele busca rotinas, o mundo busca diferenças, as pessoas buscam diferenças. Então, se a sua empresa continua fazendo a mesma coisa, possivelmente ela está numa década passada, ela está 20 anos atrás. Correndo risco. E que ano está a sua empresa? O primeiro
A primeira pergunta, né, eu inclusive, né, participei em algumas empresas em que a maior inovação que teve lá foi quando nós implementamos um outro serviço, ou seja, há quase 20 anos, 15 anos, sem uma grande inovação, a não ser você automatizar processos. Automação de processos é uma inovação, se for bem feita e reduzir tempo, espaço e recurso, né? E só lembrando, só para concluir, hoje nós vivemos na economia da atenção. O nosso desafio é chamar a atenção para os nossos produtos e para o nosso serviço. E chamar a atenção como? Que a gente sempre fala, né, nas nossas aulas de elementos de valor, que é através do elemento de valor que você cria diferencial. As pessoas querem redução de custo, redução de tempo e redução de esforço. O seu produto e o seu serviço, na sua vantagem competitiva, no seu diferencial competitivo, vai estar sempre agregando. Vamos pegar, por exemplo, os laboratórios hoje que fazem exames de sangue, anatomopatológica. O que virou comum hoje? Eles irem na sua casa fazer o teste na sua casa. Hoje, tem muitos laboratórios que você não precisa estar no Fleury, você não precisa ser um alto executivo. Qualquer pessoa hoje tem acesso a receber na sua casa um laboratório móvel. Já não é mais inovação. Então, mas é uma necessidade. É uma inovação dentro do sistema de análise patológica, dentro do sistema laboratorial. Até então, há 1 ou 2 anos. O que levou isso aí? A pandemia. A pandemia ajudou. Eu acho que, de novo, esse processo de estar no seu tempo. A sociedade realmente demandar. E, de novo, muitas vezes as pessoas... isso é outra coisa importante de inovação. Poucas pessoas querem coisas novas. A maior parte das pessoas querem melhores soluções para problemas antigos. Se você pegar no processo de evolução, não chega a 20% a quantidade de pessoas que pensam de forma diferente. 80%, independente dessas 80%, elas continuariam fazendo as mesmas coisas, sem as mudanças, só querendo que você melhorasse a entrega, o produto. Então, é só para agregar o que você está olhando, aonde você está olhando e como você está propagando essa onda do olhar diferente inovador para as pessoas. Volta aquela frase, as empresas não falham porque passam a fazer as coisas erradas. As empresas falham porque querem continuar fazendo a coisa certa. Continuam fazendo as coisas certas no momento errado. Tá, mas agora então vamos dar um exemplo. Para clientes do passado. Vamos dar um exemplo. Vamos lá. A IBM, na década de 70, quando viu o surgimento dos notebooks, dos computadores personais ou pessoais, ela tinha na sua mão uma decisão. O CEO, você é CEO da IBM no ano 1970 e pouco. Você vende um computador chamado mainframe. O mainframe naquela época custava 250, 300 mil dólares e dava uma margem de contribuição, um lucro operacional de 40%. Ou seja, você tinha na sua linha de produção um produto que você vendia por 300 mil dólares e tinha uma margem de 40%. De repente ela falou assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar num negócio que eu vou vender por 2 mil dólares e vou ter uma margem de 25%? Como é que eu, sendo CEO de uma empresa, vou convencer meu acionista? Então, como o Ricardo disse, esse pessoal, eles estavam pensando em proteger a empresa, a rentabilidade, é sempre assim. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram ver o next step. Que computador mainframe você vende 200 num ano. Mas um computador pessoal, um notebook, um computador de mesa, você pode vender milhões. Então o que faltou para os executivos de uma IBM foi justamente criar a flexibilidade. Vamos criar então uma divisão separada da IBM Mainframe, chamada lá MBI, New Computers, e vamos brincar e vamos competir, porque indiretamente é um concorrente nosso. Então, outra vez, para colaborar com o que o Rica falou, do professor Clayton Christensen de Harvard, é isso aí, as empresas não desaparecem porque fazem coisas erradas. Elas desaparecem porque elas insistem em fazerem as mesmas coisas. É como as escolas, hoje eu vejo as universidades, Rica, nós tivemos lá um bate-papo. As universidades vão desaparecer porque elas estão insistindo em fazer as mesmas coisas. Cursos de 4 anos, conteúdos atrasados, forma de apresentar a expositiva que um cara fala, o outro ouve. Ou seja, as escolas, as faculdades, as universidades vão desaparecer nos próximos 10 anos. E nós, com certeza, vamos ter uma solução com a nossa escola. Mas então, voltando para o Clayton Christensen, eu queria colaborar. O Clayton Christensen é bacana, quando ele fala da inovação, o livro chama Dilema da Inovação
Tem exemplos antigos, mas vale a pena ler, porque ele não renovou os exemplos ainda nesse livro. Ele ainda fala do disquete. De disquete, então, mas vale o conceito, vale ler. Mas o professor Christensen, ele aproveitou e falou assim, existem alguns tipos de inovação. E no livro dele ele traz 3 tipos de inovação. Então, anotem, vocês que estão nos ouvindo, que normalmente são esses 3 tipos. Além do que o Rica falou aqui, da radical, disruptiva e incremental, que é mais ou menos a mesma coisa, o professor Christensen ele lista 3. Ele fala que existe uma inovação disruptiva, uma inovação de sustentação ou sustentabilidade e uma inovação de eficiência. A disruptiva, o Rica falou, Netflix é uma inovação disruptiva, uma inovação disruptiva é o Google, uma inovação disruptiva na época foi a Amazon, ou seja, são inovações que realmente mudam o modelo de negócio completamente das organizações. Então, para o professor Christensen, essa é mais difícil, com certeza, quando você consegue, por exemplo, quem foi o cara que em 1994 viu que você podia criar um supermercado online? Criar lá um supermercado onde o cliente entra, compra livro, compra CD, depois começa a comprar produtos eletrônicos e hoje estão vendendo verdura, tomate, tudo isso. Então a Amazon revolucionou com essa inovação disruptiva. Mas as outras 2 inovações, a de sustentação, o que é uma inovação de sustentação? É o que todo mundo faz e hoje é mais usado pela Apple, por exemplo. A Apple não inventou lá... É incremental, né? É incremental e de sustentação. Mas então, é aquela assim, eu não tenho o Apple 1, tinha. Agora nós somos no Apple 14. Então, o que acontece é justamente isso. A inovação que o professor chama de sustentação, que as empresas fazem para tentar melhorar a rentabilidade e preservar e proteger o market share. Então a Apple fez o Apple 1, todo ano ela tem o Apple. A Toyota nos Estados Unidos começou vendendo um carrinho pequeno. Aí depois ela passou a fabricar o Corolla, depois ela passou a fabricar o Camry, ou seja, é inovação de sustentação, sustentabilidade e proteção de market share. Então, isso que você faz, lançar novos produtos, normalmente, é uma necessidade para você preservar e proteger seu market share. Então, essa é a segunda. E a terceira é a eficiência. A inovação de eficiência é aquela que nós trabalhamos diariamente nos nossos programas de redução de custo. Ou seja, eu, por exemplo, fazia uma lata, por exemplo, que para fazer 1000 latas em 1 hora, me custava 100 moedas locais, 100. Aí eu passo a fazer essas mesmas 1000 latas por 95. Então eu dei um ganho de eficiência porque eu encurtei o processo. Um outro projeto de inovação de eficiência é o famoso Lean Manufacturing da Toyota. A Toyota tinha um processo para reduzir desperdícios, reduzir custo. E ela que fatiou lá, no momento, era 7 desperdícios, é o estoque, é o espera, é o desperdício intelectual, é o capital de giro. Ou seja, ela falou, ela dividiu o processo de custos em 8 processos. Como é que eu reduzo isso? Eu tenho que diminuir a espera no processo. Então ela criou uma inovação de processo. Então é importante deixar claro para você que está nos ouvindo, que a sua empresa, se não estiver trabalhando na inovação de sustentação, sustentabilidade, e de eficiência, vocês estão ferrados. Ciclos de vida da organização, que é uma outra aula que nós temos também, é muito... Ele é basicamente baseado em ondas de inovação, onde você passa por uma nova onda. Se você não tiver esse processo muito claro, simplesmente a sua empresa vai desaparecer. É muito natural. Agora, de novo, não é ser o professor Pardal e inventar uma nova lâmpada, é simplesmente prestar atenção no momento da sua empresa e tentar, através das diversas, vamos dizer assim, ameaças que existem no mercado, fazer daquilo uma oportunidade, porque atrás de toda ameaça você tem uma grande oportunidade de abrir um novo negócio, um novo serviço e tudo mais. Então vamos pegar, por exemplo, hoje, grandes empresas, só lembrando, foram pequenas um dia. Então vamos pegar hoje, por exemplo, a XP Investimento, que cresceu, né, em 15, 17 anos, baseado nas costas que o mercado dava para o pequeno investidor. Certíssimo. Vamos pegar, por exemplo, o Nubank, que também é um exemplo aí de hoje tem lá 40, 50 milhões de pessoas. É uma inovação, né? Cartão. É a mesma coisa. Ele simplesmente, o Nubank foi talvez o primeiro banqueiro que pensou como poder democratizar o cartãozinho de crédito aí para uma camada da população que os bancos estavam de costas. Então, será que a sua empresa nesse momento também não está de costas para algum mercado? Mas será que ao observar, você vai ter dentro da sua empresa as competências necessárias
para fazer exatamente essa nova curva de crescimento, ou você vai ter que fazer como muitas empresas fizeram, que é o tal do Lab, né? Se você pegar o Cubo do Itaú, o Embrands da Bradesco, ou seja, são lugares onde você vai, cria ali as empresas, faz uma incubação, né? São startups incubadoras, e elas acabam indo lá e automatizando e digitalizando processos que antigamente realmente eram mais difíceis. E isso aconteceu, no fundo, exatamente, a sustentação ou as inovações incrementais, elas estão baseadas muito na digitalização de processos. Então você pega, por exemplo, nas empresas, um processo de você fazer recrutamento e seleção. Antigamente você era obrigado a ler diversos currículos, hoje você já tem empresas que simplesmente analisa 5, 10, 15 mil currículos, faz um filtro do que você precisa e te entrega ali os 50 currículos que você fala. Você já consegue ter momentos de avaliação, por exemplo, avaliação de desempenho também, que era uma coisa que dá trabalho e custa caro, as empresas realmente gastam tempo e fortunas, já criaram modelos digitais que você pode muito mais transformar isso em bate-papos baseados já numa análise de resultados, porque a avaliação de desempenho é sempre a entrega, a avaliação de desempenho numa empresa, você sempre analisa a entrega das pessoas, que é o resultado, versus o comportamento. Então isso daí era sempre aquele momento. Hoje não, você consegue basicamente medir a pulsação do clima organizacional. Então são inovações que nascem todos os dias, e é por isso que a gente brinca. Quando a gente falou aqui da universidade, lá atrás, as faculdades da universidade vão morrer ou não, nós falamos que toda empresa deveria transformar o seu ambiente organizacional na escola, ou seja, o ambiente de trabalho num ambiente de treinamento e desenvolvimento. Em vez de você trabalhar 7, 8 horas por dia, 9 horas, você pegar 1 hora por dia e as pessoas poderem terem para se desenvolver, que nós vamos falar de lifelong learning, nós vamos viver o resto da vida aprendendo todos os dias. Então, que esse momento, essa 1 hora, já é uma inovação que se faz no sentido de preparar as pessoas para essas mudanças. Então, são ações como essa, né, onde você cria a cultura do aprendizado, porque as pessoas são preguiçosas. Infelizmente, hoje, as pessoas querem que o mal use, o pensamento livre, mete um chip lá, mas não é. O aprendizado, ele está exatamente o quê? Atrás do esforço. Na vontade do aprender, no foco, tá certo? E na repetição. Então, você tem a vontade, foco, né? Você simplesmente tem a concentração e você gera. E as empresas precisam pensar em inovações em todos os sentidos. Então é nesse sentido que eu acho que qual é o processo na sua empresa, na cadeia de valor, onde a gente fala muito da cadeia de valor, na nossa realidade virtual, você vai andando nos andares, dentro de uma empresa, nos processos, nas áreas. O que falta realmente, né? Você vai terceirizar algum processo? De repente, o momento é terceirizar algum processo. Você vai internalizar o processo. Por exemplo, falar com o cliente cada vez mais tem que ser um processo interno. Tudo que não for core business, que você pode terceirizar. Então, inovação é uma coisa que você tem que estar se questionando, porque diz que o verdadeiro líder é aquele que ao construir uma empresa, começa já a pensar em como ela vai morrer, porque ela vai morrer pela inovação. E se você pegar as grandes inovações, nunca vieram do mesmo, né? Não foi, por exemplo, né, vamos pegar os Correios que inventaram o FedEx ou o e-mail, não foram os hotéis que inventaram o Airbnb. É muito louco isso, mas é realidade, né? Você tem hoje a maior frota do mundo, realmente Você falou um negócio muito legal, as grandes inovações são feitas por outsiders, pessoas de fora, né? Que nem diz o Rico aqui, não foi as cooperativas de táxi que inventaram o Uber, mas foi o empresário que começou alugando limusine. Não foram as cadeias de hotéis, Marriott, Hilton, que inventaram o Airbnb, e hoje Airbnb é a maior rede hoteleira do mundo, com mais de 500 mil ofertas. O que nós estamos trazendo para vocês como melhores práticas no processo de inovação é que existem alguns requisitos obrigatórios para uma empresa ter sucesso dentro do processo da inovação, que são esses que nós acabamos de falar. Se você não tiver como valor da sua cultura a inovação, você tem problema. Se você não tem um CEO, se você não é um CEO, você não é uma liderança que está sempre preocupada em incentivar o processo de inovação com você, né? E dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, você tem problema. Se você não está
consciente que a inovação está em todas as áreas. Você que é o CEO, você que é um diretor, você tem os departamentos das empresas, você tem problema. Se você não tem abertura, se você não tem flexibilidade, se você não dá liberdade para as pessoas pensarem, agirem, falarem, o famoso brainstorm sem censura, liberdade para as pessoas errarem, você tem um problema. E aí dentro disso, vamos dizer ao contrário, você tem tudo isso. Aí você pode estruturar, tipo assim, nós temos que ter as inovações principais de eficiência, de sustentação, de sustentabilidade, implementadas. Isso é assim, uma condição sine qua non básica de qualquer organização. Agora, a inovação disruptiva é muito complicada, nós sabemos disso, mas por isso que as empresas grandes estão comprando as pequenas, que elas veem a disruptura fora delas, porque elas não têm mais aquele processo interno de inovação. Essa é a grande chamada. Então, nós estamos trazendo aqui algumas ideias para que vocês que estão nos ouvindo, todo mundo fala em inovação. Inovação eu tenho como... Mas, se 40% das 500 maiores empresas desaparecerem em 20 anos, eu estou dizendo o seguinte, nos próximos 10, 40% das empresas hoje listadas nas 500 maiores dos Estados Unidos vão desaparecer. E agora, antigamente, elas viviam 60 anos. As empresas estão vivendo 15 anos agora. Então, agora, para complementar, para mais uma dica, nós falamos do livro do professor Clayton Christensen, Dilema da Inovação. Dilema da Inovação. E tem outro trabalho muito legal que chama 10 tipos de inovação, feito pela antiga Dublin, que hoje é Deloitte, do Larry Kelley, aonde ele traz, Ricardo, assim, ele fala assim que as inovações no mundo empresarial, ela começa dentro da empresa, depois na oferta e termina no cliente. Então, ele inventa experiência do cliente, exatamente. E ele trouxe nesse livro, é muito legal, ele traz lá, ele faz o grupo de que ele fala lá de customização. O que ele diz é o seguinte, né, esses 10 tipos de inovação, tem mais umas outras 10 em cada uma de táticas. Então você pode inovar no modelo de precificação, você pode inovar no sistema de distribuição, você pode inovar na rede de atendimento, você pode inovar no processo de produção, você pode inovar no serviço ao cliente, você pode, ou seja, na marca, no engajamento, ou seja, existem assim conteúdos fantásticos que nos ajudam a despertar a vontade e a facilidade de inovar. Não é todo mundo fica esperando uma grande ideia, não existe essa grande ideia, raramente vai ter. Eu comecei a falar e eu não terminei a ideia. A gente falava aqui no podcast anterior sobre as universidades, a gente propôs que as empresas transformassem o ambiente de trabalho num ambiente de formação e de treinamento, ou seja, a sala de aula seria onde você trabalha através da propagação do conhecimento entre os participantes. O que a gente propõe também agora é que a empresa tenha o seu momento do pensar de novo, do inovar, porque a inovação, inovação tem a ver com criatividade. Não, inovação tem a ver com dor. Todo mundo que sente uma dor consegue identificar ou vai em busca de o que move o mundo muitas vezes é a dor, é onde tem a ameaça, onde tem a crise. Então, aquele colaborador que está num processo onde ele percebe que não está correto, ele pode imaginar uma nova maneira de fazer aquele processo. Então, deixa essa pessoa parar, instigue esse lance da pequena ideia, do pequeno sugestão, porque às vezes a pessoa é tímida, que aí entra também agora na parte comportamental. Você me fez lembrar o exemplo do Google. O Google fazia isso. O Google dava 20% do tempo do funcionário para pensar fora da caixa. Não. Foi aí que surgiu o Gmail. O Gmail não existia. Quem pensou o Gmail não foi os donos do Google, foi a equipe na qual ele deu 20% do tempo, que o Riga fala em 1 hora, né? Em 8 horas, 1 hora vai ser 12%, 15%. Então isso aí seria fantástico. Ou seja, para aprender, né? Fazer os nossos treinamentos, né? Desenvolver o pensamento analítico, o pensamento crítico, o pensamento estratégico, ou, que nem diz o Riga, ficar pensando uma ideia nova. Não, e dentro de um ambiente, dentro de uma cultura que incentive a relação. E aí a gente pode falar do Simon Sinek, do círculo de confiança. Tem que ser um ambiente em que as pessoas acreditem efetivamente que elas fazem parte de uma grande família, onde todos têm as suas peculiaridades, mas são guiados por um propósito comum, por valores comuns, que faz com que elas realmente acreditem
que elas possam realmente produzir alguma coisa melhor. Então, de novo, eu não posso impedir para uma pessoa me ajudar a repensar o futuro da minha empresa se o ambiente que ela trabalha é insalubre. Se ela tem um chefe e ela não tem um líder. Se ela simplesmente é exposta muitas vezes, né, publicamente, a descomandos, a xingações ou a repreensões. A gente tem visto aí algumas escolas mais modernistas dizendo que o feedback tem que ser muitas vezes dado na frente de todos, tal. De novo, questionável, né? É para pensar. De novo, feedback é forma, tempo e conteúdo. Se o conteúdo está correto, cuidado com a forma. É sempre a forma. E o tempo também. Então, no momento errado, um bom feedback não vai resolver nada. Da forma errada, você vai estragar. E sem conteúdo não vai servir para nada. Então, nós só estamos dizendo aqui que inovação tem a ver com pessoas, tem a ver com cultura e processo. E para que as pessoas possam realmente... Porque você pode comprar o esforço físico e mental de um homem, mas a alma de um homem, ou de um ser humano, de uma mulher, né, de um grupo de pessoas que sejam apaixonadas, né, você simplesmente tem que conquistar. É diferente você comprar e de você conquistar. O que a gente percebe é que o mundo digital trouxe muita aquisição pelos valores, né? Está todo mundo, né? Você pega o Agile, você pega todos os modelos ESG, então estão todos muito vinculados a fazer uma sustentabilidade, mas a primeira sustentabilidade que a gente tem que se preocupar está no ambiente do trabalho para que ele seja realmente saudável e salutar. É isso que a gente quer deixar. A inovação só vai nascer se as pessoas estiverem felizes dentro da empresa que trabalha. Sabendo que felicidade é um momento, é uma paz de espírito onde você confia nas pessoas e que aquilo ali faz parte de um processo natural, onde vai ter problema, onde vão ter diferenças de ideias, desafios, mas acima de tudo vai ter respeito. Então, a inovação também tem muito em você construir um ambiente, porque, de novo, inovação são pessoas e depois são processos. Bem, eu acredito, só para concluir, Ricardo, nós já falamos desses dois livros, né, O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen, professor de Harvard. Eu falei desses 10 tipos de inovação, do Larry Kiley, a gente vai deixar escrito depois lá no nosso site. E, para vocês terem uma ideia, a gente sempre fala o que nós queremos na nossa escola. Nosso grande sonho é criar uma visão sistêmica. Que as crianças, que o participante, né, tenham uma visão sistêmica. Para ter uma visão sistêmica, nós queremos que os nossos participantes, nossos alunos, nossos executivos que trabalham com a gente, tenham um pensamento analítico, tenham um pensamento crítico, para depois terem um pensamento estratégico. O grande problema é que para ter um pensamento analítico, você precisa ter informação. E é isso que você acabou de falar, as pessoas não gostam de buscar informação, ler um livro, ler uma pesquisa, tal. Com as informações, você tem um pensamento analítico, você vai poder criar um pensamento crítico em relação àquilo que você está analisando. Ok, isso funciona, não funciona, ver dados, ver história, tal, para depois você criar a estratégia do seu negócio. Então, na inovação, o que nós falamos aqui é a mesma coisa, você tem que estar sempre pensando como você pode fazer melhor aquele determinado processo. Agora, você imagine uma empresa que tenha 1000 funcionários, onde os 1000 estejam pensando em fazer melhor. Até a pessoa que está limpando o chão da fábrica, que está varrendo o chão da fábrica. Será que não tem uma maneira melhor de eu gastar menos água, gastar menos detergente? Mas isso só vem, mais uma vez, quando o valor é a inovação é um valor da cultura, quando o CEO e a liderança dão exemplos que precisam ser dados, quando todo mundo, a liderança está consciente que inovação acontece em todas as áreas, não somente no departamento de desenvolvimento, na área de inovação, que você tem que ser flexível, que você tem que ser aberto a mudanças radicais para que ocorra inovação e que todos tenham um ambiente de liberdade para criar, para que vocês possam saber que vocês têm liberdade de opinar e trazer novas ideias. Então, nós não queremos ser mais um vídeo ou um podcast falando de inovação. Inovação, aí vem os técnicos lá, que a inovação tem esses processos. Não, cara, a inovação é você gastar menos água ao lavar um carro, né? Inovação é você gastar menos papel na hora de limpar uma mesa. O ESG é um pouco muito de inovação, o ESG, né? O ESG é um exemplo de implantar o ESG já estaria inovando. E que no fundo é uma coisa mais antiga do mundo, né? Porque cuidar do ambiente, cuidar da sociedade e seu
honesto e correto, é o básico do ser humano. Eu acho que o ESG, ele nasceu muito mais no aspecto comportamental do que qualquer outra coisa, porque é isso que a gente precisa inovar nas empresas. O ESG, né? O ESG, ele é, acima de tudo, ele é uma política comportamental. Então, é o modismo, o que você tem que fazer para ter economia circular, tudo que eu uso de matéria-prima eu tenho que devolver para o sistema, né? Reciclar, como o alumínio, 98% do alumínio é reciclado, ou seja, isso é tudo, mas acima de tudo, é uma inovação do ser humano, onde a gente esqueceu muitas vezes que corrupção não deve fazer parte do processo, transparência dos nossos números tem que ser a base. Então, o ESG, o ESG, virou uma inovação, porque o homem fugiu de alguns caminhos. Então, a inovação tem muito também com esse lance de você estar mais atento ao que acontece à sua empresa, ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país e ao planeta. Então, para concluir, Ricardo, eu vou usar a sua frase, que o ser humano só cria com a dor. Né? Então, eu, sendo CEO de uma empresa, e gostaria de falar com outros CEOs aqui, que uma maneira de você fazer com que a sua equipe seja criativa é você fazer com que eles sejam pressionados. Né? E uma delas é colocar o grau de inovação da pessoa e da área como um indicador da bonificação anual de performance. Então coloque lá, grau de inovação da área e da pessoa de 0 a 10. E que seja 10% do bônus dele. Você vai ver que com certeza ele vai sair correndo para inovar e buscar trabalhar e ajudar outras pessoas para inovarem. Então, mais uma vez, nós queremos simplesmente não ser mais uma escola que fala sobre inovação, mas a gente quer ensinar você, mostrar para você que é muito simples se você seguir ou respeitar alguns requisitos no processo de inovação em qualquer empresa. E esse que nós acabamos de falar para vocês. Então, para mim, está... Isso aí. Né? Falamos e... Inovação tem a ver com sustentabilidade. No fundo, é exatamente isso. A gente, cada vez mais, precisa pensar em maneiras melhores de fazer com que esse planeta persevere por mais 500 anos, 1000 anos. E vamos deixar uma pergunta aqui agora, Rê. Qual foi a última inovação que você fez na sua área e na sua empresa? Qual foi a última inovação da sua empresa nos últimos 12 meses? Se você tiver resposta imediata, você é uma empresa inovadora. Se você não tiver, você tem problema. Pessoal, nós voltamos na próxima semana com mais um bate-papo aqui no Mundo dos Negócios da Academia de Executivos. Forte abraço. Valeu. Nos vemos. Um abraço.